Olá, eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Silvia Guião, que é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Nossa conversa foi sobre seu livro Fazer-se no Estado, uma etnografia sobre o processo de constituição dos LGBT como sujeitos de direitos no Brasil contemporâneo, publicado pela editora UERJ em 2018. Seu trabalho é uma análise rica do processo de coprodução dos sujeitos, direitos e políticas públicas LGBT que ocorreu nos anos 2000 e início da década de 2010. Infelizmente, o livro já se encontra esgotado no site da editora, mas em breve estará disponível gratuitamente no Cielo Books. Fique agora com a nossa conversa. Meu nome é Silvia Guião, eu sou cientista social de formação, tenho uma trajetória de formação interdisciplinar também, fiz a graduação em Ciências Sociais, o mestrado em Saúde Coletiva, o doutorado em Ciências Sociais e venho trabalhando com temas relacionados a gênero, a sexualidade, raça, na relação com movimentos sociais e Estado, e políticas e direitos, antropologia do Estado, nessa área. Obrigado por aceitar o convite de gravar aqui com a gente, Silvia. Antes da gente entrar no seu trabalho mesmo, conta pra gente um pouco como é que você chegou a se interessar por esse tema das políticas públicas LGBT? Então, vou começar com uma historinha. Na verdade, foi no mestrado, eu estava fazendo uma etnografia, né, uma perspectiva muito da antropologia, numa favela aqui no Rio de Janeiro, na favela de Rio das Pedras, e eu estava trabalhando com questões, representações relacionadas a gênero, sexualidade, raça, mas era uma pesquisa que olhava para um campo muito microlocalizado, né? E era 2003, sim, tem que ser essa pesquisa entre 2003 e 2006 ou 2007. E aí, nessa época, eu notava... Eu estava no Rio de Janeiro, né? Então, era um período de efervescência, particularmente no Rio de Janeiro e na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio, onde eu estava fazendo, em que estavam começando a implementação das cotas raciais, então tinha um debate, uma renovação no debate sobre relações raciais, que estava acontecendo ali, a relação entre raça e ações afirmativas, e também era um período que, para o campo de gênero e sexualidade, era um período de efervescência também, assim, né, de renovação do debate em cima de novas perspectivas acadêmicas que estavam reverberando nesse campo. Então, eu estava lá, né, fazendo pesquisa de campo, né, nessa favela aqui do Rio, trabalhando com esses temas, gênero, raça, sexualidade, e eu percebia que tinha umas categorias, por exemplo, homofobia, né, que hoje é uma categoria que a gente completamente naturalizou, né, no nosso vocabulário. E eu tinha, na época, eu fiquei morando 3 meses lá nessa favela, e eu tinha um cartaz que era do GGB, do Grupo Gay da Bahia, era um desenho do Batman e do Robin abraçados, assim, meio que se beijando, e tinha escrito, enfim, abaixo a homofobia, contra a homofobia, alguma coisa assim. E todo mundo que via esse cartaz lá na minha casa, na favela, perguntava o que era homofobia, né? As pessoas não sabiam o que era homofobia. Isso entre 2003, 2004 até 2005, mais ou menos. O período dessa pesquisa. E também teve uma outra situação que eu acho curiosa, especialmente pensando hoje, assim, que a gente estava na casa de um amigo meu lá em Rio das Pedras, ouvindo música, e aí tocou uma música do Seu Jorge, e aí uma pessoa comentou, gosto muito desse negro, esse negro é muito bacana, muito talentoso, uma coisa assim. E aí outra pessoa, né, retrucou e falou assim, olha, não pode falar desse jeito não pode ficar falando negro. Eu vi na TV que uma pessoa vai ser presa porque chamou alguém de preto, de negro e tal. Foi uma situação, né, curiosa, a gente riu na hora e eu perguntei depois para a pessoa por que ela tinha dito isso, ela deu essa explicação, falou, eu vi na TV que não pode falar preto e tal. E eu fiquei com essas coisas na minha cabeça, assim, como tinha um debate, uma renovação do debate sobre gênero, raça, relações raciais, política de identidade, ação afirmativa acontecendo num plano, né, mais amplo da política, e isso chegava naquele espaço
universo microlocalizado ali que eu estava pesquisando específico, mas chegava algo dissonante, né? Reverberava de um jeito que eu ainda não estava entendendo muito bem. E aí foi por isso um dos motivos que eu decidi olhar para essa cena mais ampla da política, né? Um dos motivos, né? O outro era porque eu também estava, depois do mestrado, eu fui trabalhar no Grupo Arco-Íris, né? Que é uma ONG, das ONGs mais importantes aqui do Rio de Janeiro, que organiza a Parada Gay e tal. Na época, né? Chamava Parada Gay. Eu estava trabalhando lá quando saiu o decreto convocando a realização da primeira conferência nacional. Na época, GLBT, né? Era a sigla 2008, 2007, 2008. E eu comecei a ver essa cena muito interessante e ver que as coisas estavam sendo decididas ali. O Arco-Íris é um grupo que reúne, né, parte das lideranças do movimento nacional, né, que a gente chama hoje de LGBT, e vi aquela cena acontecendo, né, muito perto de mim, e comecei a acompanhar. E tem uma coisa, Thiago, que eu acho engraçado, que tem 10 anos isso, né? Foi ontem e ao mesmo tempo foi há muito tempo, porque Putz. né, parece que tá tudo tão distante, mas na verdade tem pouco tempo. E esse vocabulário, assim, né, como eu dei esse exemplo da homofobia, que as pessoas não sabiam o que ia dizer em 2004, 2005, essa coisa de população LGBT, era muito estranho ouvir população LGBT em 2007. Sabe? Mesmo entre entendidos, sabe? Entre aspas. Mesmo quem circulava no campo enquanto sujeito, né? Ou enquanto pesquisador, enfim. E esse vocabulário foi estabelecido, né? Hoje a gente pode dizer que esse vocabulário foi estabelecido. Mas naquela época ainda era estranho. Então a minha pergunta de pesquisa era o que estava acontecendo, né? Mais informalmente era o que estava acontecendo nessa cena, né? De onde veio isso? E mais formalmente a minha pergunta era qual era o contexto, né, social e político daquele momento que permitia a enunciação ou a emergência disso que a gente convencionou chamar população LGBT. Né, assim, o que estava acontecendo? A minha hipótese de partida de pesquisa tinha a ver muito com a minha trajetória também. Porque a minha hipótese de partida era que, para entender o que estava acontecendo, a gente tinha que olhar para o cruzamento, para a interseção de 3 arenas, né? A arena de produção acadêmica, né? Um conjunto de pesquisas que vem se desenvolvendo em torno desses temas, a arena das políticas governamentais, né? Por exemplo, a convocação de uma conferência nacional, e a arena dos ativismos políticos, né? Porque essa era a ideia de partido, era isso. Tinha algo acontecendo ali na interseção entre essas 3 arenas ou campos que era interessante de olhar naquele momento. Isso tinha a ver também com a minha própria trajetória de ter trabalhado no Grupo Arco-Íris, de ter trabalhado também durante toda a minha formação e até hoje no Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, né? Que é um centro de pesquisa que trabalha muito na interlocução entre academia, movimentos sociais e políticas públicas também. Então eu parti daí. Eu acho isso muito interessante, porque você estava querendo ou não ali um pouco no coração, né? Eu acho que é importante mencionar isso, né? O CLAN foi um dos núcleos também que auxiliou nessa implantação do Projeto Brasil Sem Homofobia, né? Então, nessa época, justamente 2006, 2007, eu estava trabalhando com o Márcio Caetano num projeto do Grupo Arco-Íris, um projeto que tinha a ver com a prevenção e intervenção da STI, e o Cláudio, na verdade, estava na Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, que é um braço da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado do Rio, que estava tocando essa área de direitos LGBT, né, o que a gente convencionou chamar de direitos LGBT. Então tinha essa interlocução muito próxima mesmo, né? E tem um detalhe também, que não é só um detalhe, que a participação do CLAN no Brasil Sem Homofobia, né, é muito importante. Entre 2003 e 2004 é o lançamento do programa, isso quer dizer que ele começou a ser trabalhado um pouquinho antes. Tinha a ver também com um conjunto de pesquisas que o CLAN conduziu, que eram surveys, né, pesquisas sobre violência e vitimização realizadas em paradas do orgulho LGBT
não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, em cidades, em Belo Horizonte, acho que também, enfim, em cidades do Brasil, em cidades também de outros países da América Latina, e que fornece até hoje, né, um conjunto de dados muito importante, porque a gente não tem, né, tem muito poucos dados sobre violência e vitimização. Então, são dados que, desde essa época, desde antes, vêm sendo utilizados para legitimar a demanda por políticas, né, de promoção de direitos e de prevenção de violência. E aí você entra, então, nessa sua pesquisa e vai fazer essa... É importante dizer que sua pesquisa é uma pesquisa etnográfica, né? Então você vai fazer esse acompanhamento, ora presencial, mas ora também uma etnografia de documentos, né? Principalmente desse eixo da política nacional e um pouquinho também da política do Rio, mais pro final da sua tese, né? Mas conta pra gente, então, um pouco desse seu campo. Primeiro vamos falar, seguindo até um pouco a estrutura do seu livro, né? Vamos falar um pouco desse eixo mais nacional, desse seu campo mais nacional. O que você acha? Tá bem. Então, eu tinha essa pergunta, né, de o que tornava possível, né, que nesse contexto, o surgimento de algo como que a gente convencionalmente chamar de população LGBT, enquanto, né, um conjunto de sujeitos que teria políticas específicas de Estado, né, direcionadas. Então, como eu tinha essa hipótese de partida, que eu tinha que olhar para um certo cruzamento, interseção entre esses campos, né, do ativismo, das políticas públicas e da produção acadêmica, como estratégia de pesquisa, eu pensei em acompanhar eventos onde estivessem presentes esses diferentes sujeitos, né, sujeitos representando o governo, representando a produção acadêmica, a universidade, e sujeitos representando o ativismo, os movimentos sociais. E foi isso que eu fiz, né? Eu acompanhei muitos eventos, variados formatos, começando com a conferência de 2008 em Brasília, né, a primeira conferência nacional, e fui assim até 2013, eu defendi a tese no início de 2014. Mas os eventos me davam uma percepção da coisa, né? Eu queria também olhar um pouco mais para trás, da onde vinha esse primeiro vocabulário, né? E aí, por isso que eu peguei os documentos, me concentrando... Eu chamo essa parte dos documentos, os documentos que eu selecionei como documentos de projeção de uma ideia de Estado, projeção de um conjunto de direitos. Porque eu trabalhei principalmente com documentos como o Programa Nacional de Direitos Humanos, as 3 versões que existem até hoje, documentos como Brasil Sem Homofobia, claro, ou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT, que aí já é mais durante o campo, né, que ele aparece lançado em 2009. E para mim os documentos davam essa dimensão, são documentos que projetam, né, o ideal de defesa de direitos, de inclusão de sujeitos. E ao longo dos documentos a gente vê ao longo do tempo, né, o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos é de 92 ou 94 agora, né? Não sei. Mas você vai acompanhando os documentos ao longo do tempo, você vai vendo essas mudanças de vocabulário, como sujeitos e identidades vão sendo incluídos, ou como o que a gente vem chamando de especificidades dos sujeitos, né, vão sendo incorporadas. Então, oferece esse panorama muito interessante, né, para ver como é que é possível a gente chegar numa convocação de uma conferência específica, né, para determinado sujeito. Isso foi uma dimensão, né, da pesquisa de campo. A outra dimensão, que era em cima dos eventos mesmo, me permitia acompanhar como que os argumentos vão sendo construídos, né? Os argumentos em torno da defesa de direitos e também um pouco dos argumentos contrários, né? As argumentações que resistentes à promoção dos direitos LGBT. Uma outra dimensão muito importante também da pesquisa, e aí fala de um plano mais interno, né? Que é como que é possível reunir um conjunto de pessoas com identidades e demandas e desejos muito diversos em torno fazendo referência à pesquisa da Regina Facchini, né, dessa sopa de letrinhas, né, desse conjunto de letrinhas. Então isso implica também olhar um pouco para as disputas entre as letrinhas, né, entre o L, G, B, o T, o I, que na época do meu campo não era muito presente, né, tanto que nem aparece na sigla
convencionalizada mais amplamente, mas também permitia tentar entender um pouco as disputas entre as letrinhas, entre o sujeito, essa coletividade maior. O que eu acho muito interessante no seu trabalho, Silvia, é a forma como você coloca de uma maneira relacional, né, esse processo de co-construção entre Estado e movimentos sociais, né, e ver como é que essas coisas estão, essa produção das políticas públicas, essa produção das identidades coletivas ocorre num processo contínuo, que não dá para você analisar as coisas de forma separada, né, porque isso está muito atravessado principalmente uma lógica de como o Estado se estrutura, de como que ele estrutura políticas públicas, né, assim. O Estado vira pra você e quando você vai num gestor, ele pergunta quem vocês são e o que vocês querem, né? E você tem que, de alguma forma, dar uma resposta a isso, né? E aí o movimento social volta pra si e pergunta, tudo bem, quem que nós somos? E dependendo de como que isso vai ser respondido, isso tem efeitos concretos. Pra si, né, enquanto formas de viver as vidas, formas de identificação, mas tem efeitos também de Estado, né? Tem formas de produção de Estado diferentes, né? Que pode incluir certas pessoas, mas pode sobrar certas pessoas. Isso eu acho... E você consegue, até porque você acompanha justamente um momento muito rico de efervescência disso, né? Você consegue descrever pra gente esse processo de uma forma muito interessante, né? Principalmente ali nas conferências e também como que isso vai se mudando nos documentos oficiais, né? Não, perfeito. Essa minha pergunta de pesquisa, né, o que tornava possível aquilo estar acontecendo naquele momento, aquele decreto presidencial, né, determinando a realização de uma conferência nacional que implicava a realização de várias conferências locais, para depois conferências estaduais, né, para conferência nacional, tinha duas coisas aí, né, uma é que esse momento da participação social como método de governo, né, era assim que a Secretaria-Geral da Presidência da República se apresentava. Parece que foi há muito tempo atrás, mas só até há 4 anos atrás, 5 ainda se apresentava assim. E eu entendi que, para eu responder essa minha pergunta, eu tinha que suspender essa ideia de Estado, que é a ideia de Estado que a gente tem mais no nosso cotidiano, na nossa vida, que é o Estado, né, como uma unidade monolítica, coesa, o Estado que faz isso ou não faz aquilo. Esse Estado é uma grande abstração, né, que tem um efeito poderoso, claro, essa ideia desse Estado soberano que paira sobre as nossas cabeças e orienta as nossas vidas, tem um efeito poderoso que não pode ser desprezado, mas o estado com que a gente interage no dia a dia não é esse, né? O estado que a gente interage no dia a dia é o estado do balcão, é a burocracia, quando eu quero tirar um documento, quando eu quero acessar um serviço, né? Então, o que é estado exatamente? A cada momento que a gente evoca o estado, a que a gente está se referindo? Então, por isso que eu tive que suspender um pouco essa ideia e olhar para as relações, né? Por isso que essa minha hipótese de partida, olhar para as relações entre ativismo, academia e governo, e aí era governo, né? Políticas de governo, políticas públicas, não necessariamente sobre o Estado, né? Porque eu achava que eu tinha que olhar para as relações para entender como é que as pessoas se posicionam, como é que os significados estão sendo construídos e compartilhados. Porque é isso, veio um decreto que, né, dizia que tinha que ser realizada essa conferência. Mas de onde vinha esse decreto? Não foi do Lula, não foi o Lula que resolveu, hoje eu acho que eu vou fazer um decreto voltando à primeira conferência nacional LGBT. Não foi isso que aconteceu, né? Então, implicava olhar realmente para a rede de relações para entender de onde essas coisas estavam vindo. E acompanhar esses processos participativos, né? Como as conferências, como reuniões de conselho de direitos, seminários, era muito interessante acho que uma coisa que eu acho que é importante mencionar, né? Principalmente nesse cenário atual, em que a gente tem esvaziamento desses espaços, né? Não sei se os espaços acabaram completamente, mas certamente estão sendo esvaziados, né? Esses espaços de participação social, de interlocução com movimentos sociais e sociedade civil, é que esses espaços não são simplesmente a eficácia de uma conferência nacional, não é só produzir um documento, tem lá uma lista de demandas ou de compromissos que devem ser realizados pelas políticas públicas. São espaços de aprendizado,
né? Uma coisa que eu chamei de pedagogias da participação. Quando você vai para uma conferência, você aprende, né, como se dirigir a determinadas autoridades. Você também ensina, né, por exemplo, comum e frequente que as pessoas, gestores ou pessoas de outras áreas, fossem corrigidas com relação ao termo opção sexual, por exemplo, que ainda era comum, não sei se ainda é, mas, né, as pessoas explicassem, olha, a gente não fala opção sexual, a gente fala orientação sexual, enfim, e muitas outras coisas, né, possibilidade dos representantes da sociedade civil estarem em Brasília, né, conhecerem a capital, aprenderem a transitar entre Câmara e Senado, aprender quem eram os parlamentares mais ou menos abertos ao diálogo, né, qual a forma correta de colocar demandas, enfim, tem questões também aí, mas tem toda uma cena de aprendizado, de como se organizar, né, de como promover eventos, escrever documentos e tal, que isso tudo acontece nessa cena da participação social. A possibilidade das pessoas se encontrarem, né, pessoas de diferentes regiões e cidades do Brasil estarem no mesmo espaço. E que isso tem efeitos muito concretos também, né? Isso transforma a vida dessas pessoas envolvidas, mas transforma o Estado também, né? Tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, né? Porque essas coisas sobem e descem, né? A estrutura da conferência, ela começa de baixo para cima, né? Mas depois ela reverbera de volta, né? Também. Total, né? Tem a produção de lideranças locais, né? A produção de representações, né? A incitação de produção de ativismo social mesmo, né? Quando você chega numa cidade do interior e fala, olha, vamos fazer aqui uma conferência sobre direitos LGBT, o que a gente quer, o que a gente está precisando, né? Quais as nossas demandas? Você já produz uma movimentação, né? Que já está, né? Que, enfim, tem uma pergunta que me fizeram no lançamento do livro recentemente, que era qual eu achava que era a importância, né, do livro nesse momento, né, da publicação da tese, né, que virou livro nesse momento. E uma coisa que eu tenho repetido é que eu acho que não é desprezível e que é muito importante, é que um vocabulário foi estabelecido, né, assim, a gente pode até estar lidando com um contexto hostil, de retrocessos, ataques, recuo nos avanços da agenda de promoção de direitos, mas tem um vocabulário que foi estabelecido, aquele exemplo que eu dei, né, em 2004, 2005, as pessoas não sabiam o que é homofobia, agora as pessoas sabem, né? Era estranho ouvir algo como população LGBT, agora as pessoas já sabem e até se referem assim, né, aos LGBT isso, os LGBT aquilo, você tem documentos, você tem uma série de fatos, né, que aconteceram. Então, a gente tem um vocabulário estabelecido, né? A gente tem uma coisa que a gente tem discutido também foi sobre a produção de novas subjetividades políticas, né? Nos últimos anos. As pessoas estão aí, né? Elas estão na rua e se apropriaram de determinado vocabulário em amplo sentido, né? Tanto no vocabulário literalmente, né? Assim, termos como promoção de direitos LGBT, sujeitos de direitos LGBT, homofobia, mas tanto vocabulário no sentido de um conjunto de repertório e práticas e estratégias políticas, né? De promoção de pautas políticas. O lance é que agora a gente está num contexto hostil, então esse vocabulário também é um vocabulário em disputa, né? Que pode ser apropriado pelos nossos inimigos, entre aspas. Completamente. Eu acho que isso fica mais claro ainda nesse momento, sabe, Silvia? Justamente porque quando a gente começa a perceber, assim, essa grande emergência, pelo menos de forma mais explícita e mais organizada, que se deu desses setores fundamentalistas religiosos, conservadores, contra os direitos LGBT, primeiro, é uma reação. Eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro, né? É uma reação que se dá justamente quando eles começam a perceber a nossa entrada no Estado. Quando eles começam a ver que a gente está fazendo audiências públicas dentro da Câmara, né? É assim que o Bolsonaro ele já deu entrevistas falando isso, inclusive. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu passei na frente do plenário e vi ali dentro um bando de bicha. Eu procurei saber o que era, né? Assim, literalmente, né? E aí também a gente começa a perceber como a nossa linguagem realmente ela foi estabelecida de tal forma, né? E é importante dizer o que significa
significa também estabelecer essa linguagem, né? Isso significa estabelecer uma certa legitimidade de formas de vida, mas uma legitimidade, inclusive, institucional, de tal maneira que para essas pessoas começarem também a fazer esses movimentos reacionários, eles precisam disputar essa linguagem. É muito claro, assim, tem alguns trabalhos recentes que têm demonstrado isso de uma forma muito, muito boa, né? Não sei se você conhece, por exemplo, o trabalho aí do Rio, da Maria das Dores, né? Maria das Dores Campos Machado. Ela tem mostrado claramente como existe uma tendência nesses discursos pentecostais, conservadores, em tentar secularizar o discurso e utilizar justamente das categorias do discurso que a gente tem utilizado de forma torcida, favorável a eles. Basicamente é o que a galera tem falado, por exemplo, no discurso de ideologia de gênero. Eles estão falando, olha, eu não tô falando de Bíblia aqui, né? Eu tô falando de ciência, tô falando de dados. E já que vocês estão falando que sexualidade é construída, né, e é desconstruída também, é fluida, vamos então mudá-la. Né? Vamos então permitir curas, né? É muito cruel também a forma como... Mas ao mesmo tempo que é muito cruel, mostra como pelo menos nós conseguimos estabelecer, né, nossas categorias, de maneira que eles têm que disputá-las. Aí a gente tem que ver quem vai disputar melhor os vocabulários, né? Porque as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu tenho um pedaço da tese em que eu analiso audiências públicas, né? Tentando... Não era esse o principal objetivo, focar nisso, né? Mas eu passo por isso, que tinha uma discussão também sobre família emergente. Eu fiz uma análise de uma audiência pública da primeira versão do Estatuto das Famílias, né? Que era um estatuto de reconhecimento de diversidade de famílias e tal, né? O oposto do que ele se tornou na forma atual, né? Que eu nem sei em que estágio de tramitação ele anda. Mas o que eu acho interessante é que dá pra gente ver, assim, como os argumentos moralistas ou das moralidades conflitantes foram se aperfeiçoando, né? Ao longo do tempo. E ali já tinha uma coisa de... Eram parlamentares pastores ou religiosos, né? Não necessariamente se apresentando como pastores, acho que isso mudou também, né? O modo como esses parlamentares das bancadas religiosas se apresentam. E também os argumentos, né? Tinha um apelo a Deus e à família, mas também tem essa estratégia que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, você com certeza sabe isso melhor do que eu, que é você não usar argumentos religiosos, mas apelar para tecnicalidades jurídicas, né? Assim, argumentos que são técnicos, são argumentos morais, mas, né, transmutados de argumentos da técnica jurídica, né? De como a gente... É isso, né? Ao mesmo tempo que a gente estava produzindo uma linguagem, tinha uma outra linguagem, né, paralela sendo produzida também. E que aí é o que a gente está vendo hoje. E voltando um pouquinho pro seu trabalho, Silvia, então conta pra gente um pouquinho dessas disputas que você etnografou, se você puder contar alguns dos casos também que você acompanhou aí nas conferências dessas disputas, de como é que isso funcionava, né, na prática ali. Sim, e olhando para cenas específicas, tem uma discussão que eu acho interessante, que tem a ver talvez com a discussão sobre interseccionalidade, né, tão efervescente no momento atual, mas que já começa anos atrás. Aí tem uma cena na conferência de 2011, que eu contei tese, que a gente estava numa plenária, eu não lembro se era uma plenária final ou se era uma plenária inicial de discussão de regimento, mas tinha lá uma proposta que falava sobre, sei lá, promover políticas de acesso a serviços à população LGBT com atenção à interseccionalidade de geração e território de moradia. Estou inventando, tá? Porque a especificidade da proposta não importa aqui. O que importa é que foi pedido um destaque nessa proposta de esclarecimento com relação ao termo interseccionalidade. E aí pessoas da plenária pediram destaque de esclarecimento porque achavam que esse termo, não entendiam direito o que esse termo queria dizer, né? Interseccionalidade tinha a ver com o que exatamente? Com intersexuais ou com alguma outra coisa e tal. E aí virou um debate que a justificativa foi que a interseccionalidade era um termo muito acadêmico, que não era de compreensão fácil pela sociedade civil. E aí, bom, no final, depois de muitos debates e defesas feitas por um lado e outro, acordou-se que o termo seria substituído por transversalidade. E seria um termo em que os gestores já estariam mais familiarizados e seria também de
de melhor compreensão da sociedade civil. Eu acho interessante essa cena porque fala justamente desse embate, né, entre produção acadêmica, movimentos sociais, gestão pública, né? Quais os termos e categorias que um certo modelo de gestão pública está mais acostumado, ou parece mais adequado, né? Qual o termo que está em debate na arena da produção acadêmica? Como é que os movimentos sociais, ou a chamada sociedade civil mais ampla, que a gente pode discutir se envolve a produção acadêmica ou não, está lidando, né? Eu acho mais estratégico em termos de colocação de direitos, né? Isso é um dos conflitos que é possível perceber nesse tipo de observação mais localizada e que é apagada se você olha só para os documentos, né? E quando você tem um documento oficial, já é um documento de produção de consensos, né? E isso implica uma série de apagamentos de conflitos e disputas. Sim, e eu acho que outra coisa interessante também é que essa cena, pelo menos na minha interpretação, pode levar também a gente se questionar para que serve, afinal, as conferências, né? As conferências devem servir necessariamente para essa produção de essa demanda de novas políticas públicas, né? Porque quando o argumento utilizado para barrar isso olha, essa linguagem não é uma linguagem técnica, não é muito bem adentrada da sociedade civil, e principalmente não é uma linguagem que ressoa entre nós gestores, né? Isso, por trás disso, tá essa compreensão de essa conferência serve quase que exclusivamente para demandar, né, políticas públicas. E acho isso importante que talvez essa cena também apareça aí na segunda conferência, né, porque foi uma conferência que ela em si já foi polêmica por isso, né. Se eu me lembro bem, vários ativistas e várias ativistas também, né, questionaram, olha, para que a gente vai fazer? Acho que você descreve, inclusive, no seu trabalho, né, uma pessoa pegando e questionando isso. Para que a gente vai realizar uma segunda conferência, sendo que a primeira nem saiu do papel, né? Pois é. Tem essa dimensão também da participação social que já vinha sendo criticada pelo próprio movimento social há alguns anos já, né? Que um pouco essa coisa da participação social como método de gestão, às vezes resvalava para algo que era a participação social pela participação social, né? Que é o fato de que você faz por exemplo, quando foi criado o Conselho Nacional LGBT, a maior parte do tempo de atividade do Conselho, quando ele foi criado, era justamente a organização dessa segunda conferência, que foi uma conferência polêmica, de fato, como você disse, uma conferência que eu estava lá, né, assim, o principal trabalho dessa conferência foi um pouco aperfeiçoar novas propostas e demandas para a formulação, né, de um novo Plano Nacional LGBT, de uma nova versão de um Plano Nacional LGBT, e pouco se fez, por exemplo, no sentido de avaliar o que já tinha sido feito, né, ou o que vinha sendo feito. Mas acho que isso não acontece só para a cena LGBT, né? Eu participei de outras conferências, né, conferências explicadas para as mulheres, por exemplo, em que você tem esse efeito um pouco perverso, talvez, da participação social, que vira uma coisa da participação que se encerra em si mesma, né? Assim. E muito também uma outra crítica feita pelo próprio movimento é de que você tem o mesmo conjunto de pessoas, né, participando dessas conferências e acaba que de uma conferência a outra um efeito grande de espraiamento do debate também volta a ser um pouco mais restrito. Isso, claro, opiniões divergentes, né, sobre avaliações desses processos. Sim, claro. Até porque o movimento não é homogêneo, né? Aliás, até hoje tem, né, setores do movimento que criticavam que as conferências eram muito vinculadas a determinados partidos, principalmente ao PT, né? Essas dinâmicas mais específicas, né, relacionadas a, por exemplo, partidos e tal, são dinâmicas que têm muitas especificidades locais. O meu trabalho foi mais feito no plano nacional, São Paulo e Rio, né, por causa das minhas redes mesmo de contato, circulação. E só entre São Paulo e Rio, né, esse plano das disputas partidário-políticas já tem uma configuração completamente diferente. Né? Em São Paulo, tem umas cenas que eu descrevo isso também, né, na segunda conferência em São Paulo, tem uma cena de disputa imensa entre
Isso as pessoas mesmo que estão se apresentando, tá? Não sei o que estou classificando. Entre pessoas ligadas ao então ligadas ao PSDB, então ligadas ao PT, que uma disputa que não se configura do mesmo modo no Rio de Janeiro, onde você praticamente não existe representação ao PSDB ligada ao ativismo LGBT. Sim. Não, isso é uma especificidade muito marcada de São Paulo, né? Por causa da existência da diversidade tucana, que só tem força, pelo menos pelo que eu conheço lá, né? Assim, não sei em outros espaços. Mas entrando um pouco mais nessa dinâmica local, conta pra gente também um pouquinho dessa... Porque sua tese, a gente estava focando aqui mais nesse âmbito nacional, mas sua tese também você acompanha esse processo também de implementação de algumas políticas públicas LGBT aí no Rio, né? Descreve pra gente um pouquinho desse processo. Então, a parte final da tese, do livro, eu me concentrei nesse campo aqui no Rio de Janeiro, que tem a ver muito com a minha trajetória, né, pessoal, profissional, e as minhas relações aqui no Rio, em que eu acompanhei uma parte, né, da implementação dos Centros de Cidadania LGBT no Estado, ligados à implementação do programa Rio Sem Homofobia, que na época, né, o Cláudio Nascimento era o superintendente do setor aqui da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio, que estava responsável pela implementação do programa. E aí, através de uma parceria com a UERJ, através do LIDES, né, que é o Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos, que é um laboratório de pesquisa da UERJ e também do CLAN, a gente fez uma parceria para a implementação do Centro de Cidadania LGBT, que passou um pouco pelo desenho de como seria a discussão, né, coletiva de como seria o trabalho dos centros, a seleção da equipe de profissionais, acompanhamento da equipe, enfim, mas pensar protocolos de atendimento, de registro de informação e tal, inclusive de análise depois dos dados, né, de atendimento. A gente lançou uma publicaçãozinha também, um livro que é organizado por Sérgio Carrara, por mim, pelo Paulo Vitor Leite Lopes e pelo Martinho Tota, que se chama Retratos da Política LGBT no Estado do Rio de Janeiro e que está disponível online também, para ser um livro disponível online para download. E foi muito interessante, porque era um pouco pensar uma política que era produzida, né, foi produzida como, pelo menos com essa pretensão, no bom sentido, né, de ser uma política modelo, né, de uma espécie de versão local do que seria o programa Brasil Sem Homofobia, pensando no que era chamado Tripé da Cidadania LGBT, né, que era a ideia de você ter um plano ou um programa de promoção da cidadania, uma instância local, executiva, administrativa, que no caso do Rio de Janeiro era a Superdir, e também um conselho, né, um conselho composto por sociedade civil e gestores públicos que acompanhasse a implementação das políticas. Então, na última parte da tese, do livro, eu tentei fazer isso, né, tentando acompanhar um pouco e descrever um pouco etnograficamente como é que foi esse processo de implementação local dessa política, né? Procurei incorporar a percepção dos profissionais, né, que trabalhavam no atendimento dos centros de cidadania, que eram advogados, assistentes sociais e psicólogos. Tem uma dimensão interessante também, que essa parceria com a UERJ abriu um campo de estágio para alunos, né, da graduação Serviço Social, Direito e Psicologia no Centro de Cidadania, e esses alunos, ao longo do tempo, foram se formando, né, também, e produzindo monografias e trabalhos acadêmicos que incluíam o trabalho que eles fizeram lá de atendimento, como estagiários e também. Então, eu procurei incorporar esses trabalhos também na análise. E é isso, dá uma perspectiva, né, de como, de uma demanda feita em conferências, você produz documentos, até chegar à parte de implementar e executar aquilo que foi desenhado lá, né? Primeiro como demanda, depois inscrito em documentos e finalmente chegar na parte de execução. Que nem sempre as coisas acontecem assim, desse modo, né, dessa trajetória linear, mas que nesse caso foi um pouco assim, né? Uhum. Apesar que pelo que você descreve lá também, parece que teve um processo de uma certa pressa, né? Você até compara um pouco com o trabalho da Bibia sobre o SOS Corpo, né? De vamos lançar, vamos tentar conseguir uma visibilidade, né? Assim... eu acho que isso fala um pouco sobre uma orientação geral desse período, dessa já mítica, eu brinco que já esse saudosa
primeira década dos anos 2000, em que tinha uma percepção política, né, de uma espécie de janela de oportunidade, com as leituras, né, das pessoas que estavam envolvidas nessa política. E um pouco tinha essa leitura estratégica do campo, né, que era preciso colocar na rua o que fosse possível colocar na rua, né, o mais rápido possível antes que a janela se fechasse. Ainda que às vezes as coisas ainda não estivessem prontas de um modo ideal, né, como se a gente esperaria que fosse, mas que era preciso aproveitar essas janelas, né. E isso também era uma estratégia que eu acho que um pouco também aparece lá no trabalho da Bibi, anos 80, né? É que você coloca a coisa na rua, garante que ela existe e você vai aperfeiçoando, né? Vai ocupando espaço, né? E o que hoje, olhando hoje pra trás, eu não sei se estavam totalmente errados, né? Uma coisa que eu não faço da tese, nunca serei capaz de fazer, é uma avaliação, tipo, se tá certo, se tá errado, se deu certo, se não deu, isso foi bom, gente, isso é um campo super complexo, né? Todo mundo estava fazendo o melhor possível, né? Tentando fazer o melhor possível. Silvia, então pra gente caminhar já um pouco pro encerramento, tem algo que eu esqueci de te perguntar, ou algo que você esqueceu de falar, que você ainda acha importante a gente mencionar aqui? Eu acho que a gente fez um panorama rápido, né? Não dá tempo de entrar em nenhum detalhe. Bom, eu não sei, num último debate que eu tive no lançamento do livro também, uma coisa que a gente ficou brincando é que virou meio que muito rapidamente um retrato de época, né? Uma tese que foi defendida em 2014, há 5 anos atrás, mas parece que tudo aconteceu tão rápido que o contexto mudou, parece que está lá longe. Mas, na verdade, eu só queria, talvez, repetir essa coisa de que eu acho que a gente tem um vocabulário estabelecido que tem a ver com o alargamento de possibilidades de diferentes sujeitos se colocarem na cena pública, tem a ver com alargamento de significados em torno de gênero e sexualidade, do cruzamento entre gênero e sexualidade e outros marcadores sociais ou especificidades, para usar a categoria, a linguagem mais das políticas públicas, e que é isso, tem uma cena estabelecida, um conjunto de sujeitos e subjetividades, né, que foram para a rua e que não vão sair da rua, né, no sentido amplo de rua, no sentido de cena pública, né, e cena pública de reivindicação de direitos. Acho que é isso. Então conta pra gente agora um pouquinho o que você tá fazendo agora, depois que você terminou essa pesquisa, quais são os seus projetos atuais? Eu sei que você tá com um pós-doc no SEBRAP, não é? Entre a tese e o pós-doc, na verdade, eu participei de uma outra pesquisa, que é interessante mencionar também, porque ela saiu num livro que chama Movimentos Sociais em Esfera Pública, organizado pelo professor José Sérgio Leite Lopes e pela professora Beatriz Herédia, que era uma pergunta que foi feita com uma espécie de parceria com a então Secretaria-Geral da Presidência da República, que a ideia era promover uma espécie de avaliação dos espaços de participação feitos pelos próprios movimentos sociais. Trabalhei nessa equipe que envolveu muitos pesquisadores nos eixos do movimento feminista e de mulheres, no eixo de movimento LGBT, mas envolveu também outros movimentos relacionados a cidades, por exemplo, relacionados à questão racial, então a movimentos camponeses, enfim, é muito interessante esse projeto também, que envolve esse mesmo período, o contexto da participação social, né, a relação entre movimentos sociais e Estado. E esse livro também está disponível online, Movimentos Sociais e Esfera Pública, é fácil de achar dando um Google. E aí depois é que eu fui fazer o pós-doutorado no SEBRAP. No pós-doutorado eu tentei olhar abrir mais um pouco esse plano de pensar a relação entre produção de sujeitos e direitos na análise de processos de formação de Estado, com a proposta especificamente de pensar a respeito da coprodução e da reprodução de sentidos que a transversalidade de gênero e raça adquire no desenho das políticas públicas ou numa certa orientação governamental de promoção da igualdade de direitos através da promoção da transversalidade de gênero e raça. E pensar aí quais sentidos que vão sendo produzidos em torno especificamente das categorias gênero e da categoria raça
e dessas duas categorias interseccionalizadas, talvez, a partir do desenho e avaliação de políticas públicas, né, com esse recorte. E um primeiro resultado, uma primeira sistematização dessa pesquisa foi publicada num caderno de Pagu, em 2017, um artigo chamado Quais Políticas, Quais Sujeitos? Sentidos da Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no Brasil. O recorte entre 2013 e 2015. E a última coisa que eu queria falar é que a tese foi publicada no final do ano passado. O título é Fazer-se no Estado, uma etnografia sobre o processo de constituição dos LGBT como sujeitos de direitos no Brasil contemporâneo. Foi publicado pela coleção Clã, Coleção Sexualidade, Gênero e Sociedade, em parceria com a EduERD. E o livro, existe o livro impresso e em breve também o livro vai ser disponibilizado em formato e-book pelo Cielo Book. Obrigado, Silvia. Foi um prazer gravar com você. Eu que agradeço a oportunidade de falar do trabalho. É sempre bom falar e conversar, que a gente vai lembrando de coisas e também descobrindo outras perspectivas, né, sobre o trabalho. Então, eu que agradeço, Thiago. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.